Olá, meu amigo do programa Ponto de Vista, seja bem-vindo mais uma vez, nesse momento em que nós nos encontramos para orientação, para direção espiritual. Você pode nos escrever através do e-mail Ponto de Vista, está aqui no nosso link. Mande sua pergunta e nós temos o maior prazer, a maior alegria de estar compartilhando com você o nosso ponto de vista, de acordo, claro, com as Santas Sagradas Escrituras. E hoje nós temos aqui a pergunta do nosso irmão Lauan, que pergunta o seguinte: olá, diácono Aldo, sua bênção. Gostaria de saber qual o seu ponto de vista para a seguinte situação. Uma pessoa está com uma doença que pode matá-la, mas ela também tem chance de cura se fizer os tratamentos. Se ela não quiser tratar e morrer por causa dessa escolha, isso é considerado suicídio? Eita, que pergunta interessante. Mas vamos lá, meu amigo Lauan. Tomando como princípio a historicidade dos primeiros cristãos, né? Eu não vou nem tomar como base a Bíblia, mas a historicidade do cristianismo, porque a Bíblia é um ponto de partida para a nossa história diária. Então vamos lá. A Bíblia diz que a vida é o presente maior que Deus nos dá. Claro que nós precisamos cuidar da vida acima de tudo, não é? Da nossa vida e da vida do outro, do nosso irmão. Nós temos que sempre estar aparando uns aos outros para que a vida cada vez seja melhor. Afinal de contas, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida em plenitude. Então veja como sempre a vida é algo muito importante para Deus e para nós. Agora, quando você pergunta nessa questão, uma pessoa tem uma doença e tem chance de ser curado, se não quiser isso é considerado suicídio? Se não quiser tratar, não é considerado suicídio. Por que não é considerado suicídio? Porque veja, suicídio é suicídio. Suicídio é você tomar a decisão de, naquele momento, naquela hora, tirar a sua vida. Não é o caso desta pessoa que está com uma doença. Ela não pediu a doença para si. Ela não provocou nela a morte, não é? Nesse ponto, eu poderia dizer que é igual uma pessoa que, de repente, se vê, digamos, acuado num assalto, por exemplo, e a pessoa tem a possibilidade de se defender ou não se defender. Então, se a pessoa ela opina por não se defender e até, quem sabe, vir a morrer pelo assaltante, no caso do assalto, isso é um suicídio? Não, é um homicídio. Houve uma morte causada por um terceiro, não é? Então isso é homicídio. No caso aqui, a pessoa morreu da doença, não foi ela que causou. Claro, ela tinha a possibilidade de se tratar. E nós, como pessoas de Deus, nós precisamos buscar o tratamento. Deus deixou os médicos, né? Cada profissão, cada dom para ser posto em prática, o exercício para os irmãos. E o médico é uma profissão, a medicina é uma profissão, digamos, sacerdotal, né? Porque lida com o sagrado, com a vida e com os filhos de Deus, que são os seres mais sagrados para o próprio Deus, muito mais que qualquer obra da sua natureza. Então, nós precisamos sim recorrer aos médicos, nós precisamos buscar o tratamento, nós precisamos lutar pela vida em todos os sentidos até o último instante. Se nós não fizermos isso, nós responderemos a um pecado. O pecado, por exemplo, da omissão, de não ter cuidado da nossa vida, né? Nós seremos culpados de tantos outros pecados que poderão derivar dessa nossa escolha. Mas isso é uma escolha, como tantas outras que nós fazemos na vida, e não considerado propriamente um suicídio. Então fica aí o nosso ponto de vista, né? Visto, como eu disse lá no início aqui dessa fala, os primeiros cristãos, buscando a história da igreja, né? Os primeiros cristãos, muitos deles tiveram oportunidade para lutarem ou fugirem da morte, e assim não fizeram. Muitos até foram acometidos de doenças e não buscaram a cura, mas se entregaram inteiramente nos braços de Deus, esperando esse momento de viver a sua Páscoa eterna e ir para os braços de Deus, e não lutaram em favor da vida, da sua cura. Antes se doaram muito mais aos outros do que a si mesmo. Isso é um ato nobre, não é? Então não pode ser considerado suicídio.
Esse é o nosso ponto de vista, como eu disse, baseado não só nas Sagradas Escrituras, mas também na vida dos cristãos primitivos, dos primeiros cristãos, mas também muitos cristãos de hoje em dia. É isso aí. Mande sua pergunta, aqui está o nosso e-mail. Será uma alegria poder estar com você nesse programa Ponto de Vista.